Amigos, bem-vindos a outro Alvorada Cultural, programa 742. Há 9 temporadas que estamos por aqui perguntando coisas, conhecendo personagens da literatura, das artes, da cultura. E hoje continuamos entrevistando os novos escritores que han chegado ao Sindicato de Escritores aqui do Distrito Federal, nosso Sindescritores. Olha só quem está chegando, a nossa nova sindicalizada. Luciane Mustafa, seja bem-vinda, boa noite, como você está? Boa noite, estou ótima. Obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui com você e com todo mundo que esteja participando. Pois é, você acaba de chegar no sindicato e causou um alvoroço, menina. Ganhou um prêmio. E já viu, né? Os escritores brasileiros meio corporativos, sabe? Todo mundo ficou feliz com sua premiação. Conta qual foi. Conta a nossa audiência. Então, eu recebi o prêmio, né, medalha de ouro, no International Latino Book Award, com o meu livro Uma Vitória Interrompida. Este livro, ele é a saga, ele conta a saga de 5 adolescentes, e aí eu ganhei na categoria Jovem Adulto. E também ganhei menção honrosa com este meu livro, ele está marcado aqui, porque eu marquei uns cortes aqui, com esse meu livro Jovens e Sábias. Esse aqui ganhou menção honrosa, e eu estou muito feliz, porque é um concurso muito importante, e veio um momento assim de muitas mudanças na minha vida profissional, tudo. Então, com certeza, esse prêmio, ele, além dele ser assim, por si só maravilhoso, ainda foi um marco. É um marco bem, assim, bem forte na minha carreira literária. Parabéns, Lulu, parabéns. Eu quis saber mais sobre o prêmio, sabe? Aí eu fui a perguntar para um amigo. Quero falar com vocês aqui hoje, explicar um pouquinho do International Latino Book Awards, esse prêmio, o prêmio mais importante de literatura latina, realizado nos Estados Unidos e que inicialmente só tinha as línguas espanhola e língua inglesa, e que de uns anos para cá começou a abranger também a língua portuguesa. De lá para cá temos tido vários autores brasileiros vencendo, dentre eles alguns brasilienses como Adriana Cortland, Judivan J. Vieira, a Cleonice de Arruda Castro, o Técio Ribas Torres, o Daniel Barros, eu, Marcos Linhares, e mais recentemente, agora em 2022, a Luciane Mustafa. Esse prêmio é realizado na Associação dos Bibliotecários Americanos, a Universidade do Arizona, do seu departamento, se eu não estou enganado, é que faz a seleção, né? A escolha dos títulos, né, dos autores premiados em língua portuguesa, e é um prêmio muito importante e uma conquista muito bacana. Temos hoje em dia também a língua portuguesa participando. É isso. Obrigado, Marcos Linhares. Ele que foi um dos responsáveis para você acabar aqui no Sindicato dos Escritores, né? Foi ele que te convidou. Você tem algum projeto assim que traga para desenvolver aqui no coletivo de escritores? Você tem um sonho de fazer alguma coisa grande que o sindicato poderia ajudar e coparticipar? Sim, eu, como esse meu livro, ele é para jovens, estou já com algumas propostas de fazer palestras em escolas sobre o tema, porque é um livro que aborda vários fenômenos da adolescência, né? Como relacionamento entre pais e filhos, a própria dinâmica da adolescência, a paixão, o primeiro amor, paixão por esportes, amizade, intrigas, e também um dos protagonistas, ele vai se envolver com álcool e drogas. Então, pela vida dele, por esse personagem, eu abordo bastante essa questão, né, que hoje é uma problemática mundial, e
muito forte, atemporal, né? Então seria fantástico ter outros escritores também nessa linha participando comigo de palestras, de bate-papo com os alunos nas escolas. E eu estou nessa fase agora de apresentar o projeto e fazer agendamento. Estou nesse momento, porque eu acredito muito que, quando eu comecei a escrever este livro, eu senti muito forte que esse livro ele é uma missão, porque eu acredito muito no poder de mudança da literatura, né? A literatura ela tem o poder de nos levar ao nosso mais íntimo, e através disso a gente pode se autoconhecer, a gente pode se autoanalisar. Então eu acredito que esse livro, através mesmo da leitura de um romance envolvente e emocionante, a gente pode estar mostrando para os jovens que há opções, e às vezes há caminhos perigosos também, há escolhas perigosas, né? E às vezes não tem volta. Claro que sempre tem volta, mas dependendo das escolhas, não. Então, com certeza seria fantástico ter mais escritores comigo nesse propósito, que eu também acho que tem muita coisa bacana para a gente fazer. Então, nosso sindicato tem agora o diretório de projetos, chega por lá com teu projeto debaixo do braço que logo vai estar encontrando parceiros. Para nós, escritores, visitar a escola é como criança comendo doce, é o que mais gostamos, né? Mas você, escritora, gosta de literatura, mas você tem amor por outras artes, tipo Sim, música. Conta para nós. eu comecei a tocar piano aos 7 anos de idade e me apaixonei. Fiz o curso Uhum. técnico de música, o curso técnico de piano. Tinha propostas já de estudar fora. Para você ter uma ideia, Raul, quando eu estava no o curso técnico, eram 4 anos. E do curso técnico você já ia para a graduação. Quando eu estava no primeiro ano do curso técnico, eu já tocava peças de nível de graduação. Então, assim, a minha professora me puxava muito, ela aproveitava que eu tinha esse dom, então ela aproveitava para me desenvolver ainda mais. Então, eu dava aula para alunas dela, eu tinha 14 anos, eu dava aula para as meninas de 18, de piano, treinando Chopin, Beethoven, Mozart, e uma série de lições e tudo. Só que aí, aos 16 anos, eu tive um baque muito forte na minha vida. Meu mundo era colorido, eu era cresci num lar assim de pais muito presentes. Que Meus pais eram muito cidade? presentes, em Goiânia. E de repente a minha mãe teve câncer e com 4 meses depois que a gente descobriu, ela faleceu. E ela era a minha grande paixão pelo piano. Ela me deu piano de presente. Ela ia a todos os meus recitais. Eu ficava horas estudando em casa. Ela sentava, chegava de fininho na sala, sentava. Eu nem percebia. Quando eu parava, ela batia palma. Então, aquilo, a perda dela para mim foi Tua muito. verdadeira mentora, né? Sim. E junto com isso, 3 meses depois, a minha professora de música, que era a minha segunda mãe, assim, pessoa com que eu passava horas por dia na faculdade, tudo, também faleceu. Oxe. Em 3 meses eu perdi as duas. Então foi um baque muito grande. Eu me senti órfã, assim, duplamente. Foi uma perda terrível. Com isso, eu perdi muita paixão. Eu acho que eu entrei no processo depressivo sem se abater, sem cair de cama, continuando, mas aqui dentro eu estava em pedaços. Com isso, eu Claro, parei. claro. Eu não consegui continuar. Eu nem tranquei. Olha só que coisa. Eu nem tranquei a matrícula. Eu tinha 3 anos para pensar, querer voltar. Eu nem tranquei. Mas aí, anos depois, eu nunca consegui me desvencilhar da música. Eu fui fazer faculdade de música. Então, lá eu tinha aula de artes cênicas, de artes plásticas. A gente tinha aula de canto, canto coral,
3 instrumentos nós tínhamos que tocar. Então, isso foi muito, muito forte, assim, essa ligação com as artes em geral. Depois, eu fui fazer musicoterapia. Sou, inclusive, da primeira turma de uma federal do Brasil, porque o curso de musicoterapia na UFG, na Federal de Goiás, ele foi o primeiro curso do Brasil, de uma federal, e eu sou da primeira turma. Então, assim, vai de novo, artes cênicas, vai para o palco e tal, não sei o quê. Então, assim, as artes sempre estiveram muito fortes em mim. Então, hoje eu toco de forma, né, eu toco popular, MPB, eu toco alguns clássicos, eruditos, mas uma coisa bem mais leve, porque há alguns anos atrás eu sempre amei escrever, com 7 anos eu escrevi um livro, e eu canalizei a paixão que eu tinha pelo piano, dedicação, tudo, à escrita. Então, assim, escrever hoje para mim é a maior paixão de atividade, tudo para mim, né? E eu também eu trabalho, né? Eu sou empresária, eu tenho uma empresa e é difícil conciliar. Mas, assim, quando eu não estou trabalhando, o meu Netflix, o meu filme, é escrever e ler. Literatura Muito é bom. meu mundo. Eu sou apaixonada. Parabéns, aproveita o momento. Voltamos lá atrás, quando você é criança, quero saber quais artistas, que arte, que coisa, assim, tão cedo, foi música, que foi rádio, foi, de onde vem essa, claro, você já tem inclinação para ser um artista, criadora, mas deve ter influência lá na raiz. Quem chamava você de passarinho mesmo? Meu pai. Me fala dele, um minuto. Ai, o meu pai ele já faleceu, foi um homem fora de série, um homem que ensinou com muita honra, muita, assim, e muito amor para dar. Meu pai, a gente nasceu no mesmo dia, 13 de março. Eu nasci no mesmo dia Olha, que ele. Então, ele lia demais, ele naquela época, né, a gente não existia computador, então os ensinamentos, as fontes eram enciclopédias, livros, então o meu pai estava sempre com um livro na mão, e o meu avô materno já era um erudito que tocava 9 instrumentos, lia, fez livros. olha. Qual é o Então, sobrenome assim, deles? o meu pai é Jamil Hassen Mustafa, e o Todo meu avô Mustafa, né? é, Que, e o qual é a meu avô origem? Libanês, Síria? libanês, era naquela época, meu pai fala que o pai Mas eram dele, chamados de turcos? olha, na verdade, o meu pai era da região lá de Jerusalém. Mas É, aqui na América a gente chama de turco tudo que é antes, daquela região. Como não sabemos a diferença, né? com certeza. E meu avô veio uma história que dá um livro. O meu avô, com 15 anos, o exército local, eles recrutavam os meninos quando faziam Ah, 16 anos e iam lá e ficavam lá, não voltavam mais. difícil. E o pai do meu avô, né, meu bisavô no caso, tramou tudo, ficou anos tramando, ia sair um navio para uma terra distante chamada Brasil, tal dia. Ele organizou tudo, comprou moedas de ouro, pôs na cintura do meu avô, deixou. Nenhum funcionário da casa sabia da tramóia dele, nem a esposa sabia, para não ter perigo de vazar. Quando o filho dele, um dia antes do filho dele fazer 16 anos, uma semana antes, ele pôs o meu avô no navio com moedas de ouro, sozinho, para nunca mais vê-lo. E mandou ele para o Brasil. E foi assim que meu avô chegou aqui no Brasil. Meu Deus! Você teve acesso às histórias dele? Como foi esse encontro com a América?
Tenho, tem uma parte que é até triste. O meu avô tinha confiado o filho aos patrícios, né? Os conterrâneos que também, que estavam vindo de família, com as famílias para o Brasil. Como o filho dele estava vindo sozinho, ele confiou, olha, cuida do meu filho, né? Até chegar lá, não sei o quê. Deixaram meu avô sem uma moeda de ouro. Enquanto meu avô dormia, saquearam meu avô, que meu avô chegou no Brasil, não tinha nada, não tinha R$ 1. Coitado do meu avô. E aí ele foi trabalhar. Meu avô chegou no Porto, Santos, e ficou em São Paulo, fez a vida lá em São Paulo. Casou-se com a minha avó, que estava fugindo da Primeira Guerra com a família da Itália. E aí eles fizeram uma família linda, e meu pai era o mais velho, né? Então, meu pai me conta essas histórias, assim, que o pai dele era muçulmano, olha só, ele era muçulmano, mas ele chegou na esposa e falou assim, nossos filhos são brasileiros, porque eles nasceram aqui, eles estão sendo criados na escola brasileira, com famílias brasileiras, então a cultura deles é brasileira. Ele comprava carne de porco, e levava para minha avó fazer feijoada e falava assim: os meninos gostam. Ele não comia, porque ele era muçulmano. Claro. Mas ele comprava carne de porco porque os filhos eram brasileiros e tinham que crescer segundo a cultura do país deles. Caramba, que força no pensamento que tinha esse velho. Ou a neta dele aqui, música brasileira, literatura brasileira, tudo exagerou um pouquinho. Que legal, que boa história essa, né? E você de lá não tem nada, você é toda brasileira como sua avó queria, né? Ou ainda tem alguma coisa de seus ancestros que trouxe lá do Oriente Médio? Não. Nem música, nem comida, nem bailes? Bailes não, porque o meu pai assim se distanciou, não praticava. Meu pai, quando se casou com a minha mãe, se mudou para Goiânia, e a minha mãe era de Goiânia, né? Morou a vida inteira em Goiânia, e meu pai estava com uma empresa montando lá. Então, quando ele se casou com a minha mãe, ele já se mudou, e ele abraçou muito assim, a cultura da família da minha mãe, né? Foi muito bem recebido, então era a segunda família do meu pai. É que a única opção que ele tinha, a que tem todos os imigrantes, a comunidade, os patrícios, os coterrâneos, mas com a experiência que ele acaba de passar, imagino que teu avô veria um libanês, um sírio, e ele dobrava a esquina, não queria mais saber. Isso meu pai viveu muito em Anápolis. Anápolis tem as colônias lá, libanesas muito fortes. Eu não sei como é hoje, né? Mas assim, quando a gente era criança, tanto que o meu pai era comerciante e ele tinha parceria com os maiores atacadistas de Anápolis, de Goiás, porque eram todos conterrâneos do meu pai. Dificilmente tinha um comerciante que não era turco, libanês, e isso entre eles era muito forte, tipo assim, não, o Jamil é meu patrício, é com ele que nós vamos fazer negócio. Ainda bem, né? Então, isso abriu muito as portas para meu pai, e era bom porque meu pai às vezes passava o dia assim, no trabalho, ele ia, né, tinha as reuniões, tudo, mas ele contava para nós que ele às vezes ia almoçar o dia inteiro conversando sobre as raízes com os amigos dele, com os parceiros dele de negócios, que também eram patrícios e tinham vindo de lá, né, ou os próprios amigos, ou filhos, igual meu pai, que era descendente. Então, assim. Então, ele contava. Nesse sentido, ele cultivou muito. A minha mãe cozinhava muito bem comida árabe. Muito bem. Meu pai amava. Meu pai era daqueles assim. E meu pai comia. Meu pai era engraçado, porque ele tinha também sangue italiano. Então, ele era assim. Depois eu fui para a Itália, eu vi que é assim, mas a gente não entendia, porque a gente ia almoçar. A primeira coisa que meu pai pedia, pão. Beminha, Beminha era o apelido da minha mãe. Cadê o pão com azeite? Né? A gente, pão com azeite. Ele comia pão com azeite todos os dias. Era o coberto do meu pai antes de almoçar ou de jantar. Eu sou uruguaio e lá
os imigrantes italianos marcaram nossa nação, né, nas imigrações, e em algumas mesas de algumas famílias não pode faltar o pão. Ou seja, agora você me fez lembrar, uma vez cheguei de visita, minha mãe fez comida, eu convidei meus amigos. Não tinha pão, ninguém de nós tinha ali a costume de comer pão, mas tinha um que só comia com pão. A sorte dele que a um quarteirão de casa tinha um almacém, uma quitanda que vendia pão. Aí, quando serviram o prato de almôndega e ele viu que não tinha pão, ele saiu, foi correndo lá, trouxe o pão, sentou e começou a comer. O pão é sagrado em alguma, principalmente italiano, né? É, é fantástico. Essa questão do pão, eu tive uma experiência fantástica quando a gente visitou os Emirados Árabes antes da pandemia, em 2019, e aí a gente passou uma noite lá em Doha. E meu marido pediu para o taxista que ele queria ir a um lugar assim tradicional, nada de turista, nada de ponto turístico, um restaurante tradicional de lá, raiz, né? E ele nos levou a uma. Eu fiquei tão emocionada, eu acho que eu revivi assim coisas da minha geração muito forte ali. Era um lugar enorme, todinho de piaçava, coberto de piaçava. E as mesas, Raul, eram mesas que cabiam, por exemplo, 4 famílias. Então, sentamos eu num canto com minha família, do lado outra família. As mesas eram assim. Comunitárias. Comunitárias. E eles serviam os churrasquinhos em forma de tudo em kafta, né? Eram kaftas, e até o churrasquinho de carne era assim. O espeto devia ter uns 2 metros, assim, deixa eu ver, 1,5 metro. Não, 1 metro. Deixa eu ver. Mais ou menos isso. E era isso aqui só de carne. E pão, muito pão. Aí todo mundo pegava assim o pão com a rúcula, pegava a carne e comia com a mão, né? Todo mundo comendo com a mão. Ali naquela piaçava, as mulheres todas trajadas, né? Com as túnicas dos E você muçulmanos. vestida de ocidental, claro, né? Estava. Quando em alguns lugares eu vesti de muçulmana, porque eu adoro, mas lá a gente estava bem de passagem, não esperávamos um momento tão rico como esse, eu estava normal, mas camisa de manga, né? Camisa fechada, aqui até aqui, por respeito a eles e tudo. Mas foi uma experiência muito marcante, porque a hora que eu vi o pessoal ali, né? Bem muçulmano, comendo com a mão, aquele pão, aquela rúcula, que meu pai era assim, a rúcula, a cebola, o azeite e o pão. Nossa, me marcou muito. Foi lindo. Nos próximos tempos vamos ter uma série, um bombardeio sobre o que é a cultura do deserto dessa região aí, porque vamos ter um mundial em Catar, né? Então, você sabe, quando o mundial visita um país, a gente explora toda a comida desse lugar, a religião, a história, a vestimenta, os vícios, as coisas boas, coisas ruins, sabe como é? Dissecado. Então, nos próximos meses, vamos dissecar a cultura catarí aqui em Brasil e em todo mundo, né? Claro. Você Sim. gosta de futebol, Lu? Meus filhos amam. Eu não. Que Eu time gosto. que eles torcem? Ai, a minha filha é São Paulo, assim, de ter camiseta, de ir para o Morumbi. Ela vai para o Morumbi assistir, lá para São Paulo, assistir Bambi. os jogos. O meu filho é Santos. Mas a menina, a Laura, ela tem camisetas de todos, muda o modelo da camiseta, ela compra outra camiseta de São Claro, Paulo. claro. Torcedor tem que ter a última. Mas vem cá, eles não nasceram aqui em Goiás, não? Eles nasceram em São Paulo? Nasceram em Goiás. Ué, como Mas eles foram a escolher um time em São Paulo? não A sei, porque influência, o eixo Rio-São Paulo é tão forte que ele domina culturalmente o resto do Brasil, e isso é uma mostra apenas. Você deve ser muito exigente, Lu. Que música você escuta? Que literatura você gosta de ler? ai, literatura, eu tenho uns livros de cabeceira, assim, Quais?
Eu gosto muito da filosofia moderna do Michael Sandel. Eu leio, já li, reli. De vez em quando eu ainda pego alguns flashes assim do livro. Seu Justiça. Instagram tá cheio de frases. Agora estou vendo a origem de seu Instagram, qual é? Obrigado por esclarecer. Fala para a audiência a endereço para eles te visitar lá. Então, é escritora Luciane, com E no final, no meu Instagram. Vai ser um prazer ter o pessoal lá comigo. Então, eu adoro esse livro aqui, O que o Dinheiro Não Compra. Eu acho esse livro tão fantástico. Ele começa falando que hoje tudo é comprado, né? Aí ele coisas pequenas, por exemplo, um parque de diversões tem, todos os parques hoje tem a pulseirinha do Press lá, do VIP, que quer dizer, você está pagando para furar fila, que coisa horrível, que coisa mais assim, sabe, degradante. Então, eu amo esse livro, eu amo, porque ele faz a gente, sabe, ele provoca a gente a rever os valores, porque eu penso muito nessa questão, o que é normal é comum. Hoje as pessoas estão praticando muitas ações, pensamentos, que é comum, são comuns, mas nem por isso são normais, são bacanas, estão dentro da virtude. E falando Então, de música, tu escuta o que, Lu? sim. Eu adoro música dos anos 90 ali, aquela pegada U2, Simple Minds. Eu adoro aquelas bandas, eu adoro aquelas bandas nacionais que nós tivemos. Bons Paralamas, tempos aquele. Renato Russo. Gente, Renato Russo é atemporal, né? Não, e foi uma geração de artistas incrível, né? Se a gente, Cazuza, se a gente vai ver hoje o Bobão. panorama, o que tu tem a dizer sobre o panorama de hoje? Tem algum músico que você escute, a não ser isso que estão fazendo 80 anos, como Caetano Veloso, estou falando de hoje. São esses que eu escuto. Ana Carolina, eu amo. Ah, Ana Carolina. Eu adoro. São esses, assim. E eu ouço muita música erudita. Eu amo. Porque eu acho que o instrumental está ali tão aberto para a gente criar. Você vai criando, né, a sua própria música, seu próprio texto, sua dinâmica ali pessoal, e aquilo é ilimitado. Eu amo. Me fala, Lu, do seu processo criativo. Primeiro, você escreve no papel, escreve no computador, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, escreve, reescreve e volta a reescrever, ou escreve uma vez só e. Ó, como é? Não, é assim. Eu todo dia eu escrevo. E eu sempre releio e eu sempre aprimoro. Esse livro mesmo, eu tinha finalizado esse livro no final de 2010, começo de 2018. E eu só fui publicado em 2020. Eu fiquei 1 ano e meio lendo e relendo e aprimorando. Mudava alguma coisa, mas eu sinto que eu fui dilapidando. Até que chegou uma hora que eu falei, não, Não entrega, né? suporto mais, Entrega a vai. obra, solta, porque Nasce logo. né, a obra ela sempre vai estar aberta, né? Eu acredito muito nisso. A obra ela sempre está aberta para essa interação com o público, o seu receptor, né? Então, assim, então eu falei, não, solta, mas eu sempre leio, releio, sempre altero alguma coisa, nada que mude a estrutura, nada que. Eu nunca tive uma obra que falar assim, joguei tudo fora, não aproveitei nada. Não, não, eu sempre aproveito tudo. Eu mudo detalhes. É isso, mudo detalhes. E acontece muito assim, às vezes eu estou assim, dirigindo, vem assim uma história inteira, assim. Fala, meu Deus, calma. Aí encosta e escreve, né? Teve um dia que esse meu livro aqui foi meu primeiro livro que eu escrevi, Despertar de uma Sinfonia. Esse livro, eu fiquei 4 meses, 3 meses pensando no título que eu ia dar para ele.
Eu lembro direitinho do dia. E eu pensando. E eu acordava de madrugada. Aí um dia eu fui buscar minha filha lá no Lago Sul. Eu estava numa reta, assim, de uns 15 quilômetros, a reta, né? Aí eu tô lá. De repente veio o título, assim. Esse eu parei no acostamento mesmo. Primeiro eu parei de emoção. Eu sou muito intensa. Primeiro eu parei de emoção, parei porque eu fiquei super feliz e para não esquecer. Aí eu já escrevi O Despertar de uma Sinfonia. E aí esse foi um momento lindo. Mas eu A sempre... música se atravessando na sua literatura. Sempre é Sim, assim? Sempre é assim? sempre, sempre. Ainda é muito forte a questão da música na minha vida, na minha formação. E como você lida com as novas tecnologias, redes sociais, tal? Você aprendeu rápido ou está aprendendo na caminhada? Eu estou aprendendo na caminhada. Tem muita coisa nova ainda, né? A gente é da geração... A minha geração, a gente viu o celular nascer, né, Raul? De repente vem toda essa mudança aí de tecnologia e tudo. Eu estou aprendendo ainda e acredito que a gente é um ser em constante, né, aprendizado, evolução. Você sabe que faltam umas poucas semanas para a Bienal, né, aqui em Brasília. E já vou te adiantando que vamos a organizar alguma farra com os ganadores do International Latino Books Award. É assim, né? Acertei o Isso, nome? isso. O Marco tentou me ensinar, mas meu inglês é horrível. Então, durante a Bienal, você viu ele falando quantos ganhadores daqui de Brasília, né? A maioria todo sindicalizado, ou que não é amigo, então seria muito bom juntar todos vocês numa mesa para fazer alguma coisa. Afinal, é um prêmio que dá uma distinção. E você tem uma ideia de quanto, ao ver a alegria dos outros escritores, ou seja, os escritores brasileiros como que se apropriam da vitória de um conterrâneo. Mas você é de Goiás, disse, né? Você não é de Brasília. É, Você não sai eu, mais daqui de Brasília? eu me mudei para cá tem 14 anos. E eu me sinto assim, eu amo Goiânia, mas assim, eu me sinto hoje candanga, assim. É Eu teu amo. lugar no mundo? Hã? É teu lugar no mundo? É meu lugar no mundo, sim. Até um dia eu escrevi um pensamento mais ou menos assim. No final era assim: Brasília me chama, né? Brasília me chamou e eis-me aqui e tal, uma coisa mais ou menos assim o final, porque realmente foi isso. Eu cheguei aqui, eu fui tão bem recebida, essa terra aqui me recebeu tão bem, assim, tantos amigos, pessoas que eu sei que eu vou levar para o resto da minha vida. Então, eu amo esse lugar. Foi aqui que eu Brasília é terminei. maravilhoso, Meus verdade. filhos eram muito pequenininhos para cá, então foi aqui que meus filhos se firmaram como cidadãos, como, né, pessoas. Então, eu tenho Eles muita já gratidão. levantaram voo ou continuam com você? Ainda estão aqui. A Ah, menina tem 20 e o menino tem 18. ainda tem mais 20 anos para estar. Não, eles mesmos já falam que a hora que eles tiverem condição, já tiverem com a vida deles organizada, que eles querem seguir o caminho deles, ter... Mustafa, me diga, novos projetos, o que vem por aí? Ligado à literatura, à música? Conta para Não, nós. literatura. Minha vida é a literatura e eu estou escrevendo um livro que se chama Vera. É uma história muito forte. Ela, olha que ela tem lá seus 56, 58 anos e ela vai vai tendo lembranças de alguns pontos importantes da vida dela que até que conduziram para onde ela está na história atual, aos seus 56 anos.
E a história, no final, eu não sei, mas a história vai ser basicamente que ela, como que através das escolhas dela, ela conseguiu se fortalecer como mulher, vencendo desafios às vezes difíceis, mas pela decisão de superar, de fazer valer. Eu gosto muito dessa pegada de que nós somos agentes, nós somos os nossos próprios autores, né, da nossa vida. Então, eu gosto muito dessa linha de inspirar as pessoas que a gente pode fazer melhor, a gente pode, sabe, construir uma vida de sucesso, uma vida feliz, superando os desafios do dia a dia, às vezes as intempéries da vida. Então, isso é Eu muito gostei forte na. disso aí, viu, Luciana? Me diga uma coisa, tu não quer ler alguma coisa tua para nossa audiência? Eu vi uma frase tão bonita lá no Instagram, então, se você quiser, leia, declame, grite, chore, grite o que quiser aí. É, você gosta de filosofia, dá para ver, né? Acho que Gosto. o desafio do escritor, mais que fazer rir, mais que fazer chorar, é fazer pensar. Se você Nossa, conseguir fazer, você falou tudo. Fazer pensar. É tá? exatamente isso. Eu uso a literatura para isso, Isso sabe? você está falando, só falei com outras palavras. É exatamente, tão assim, a literatura, a gente tem que chegar a um ponto diferente de onde nós começamos aquela jornada, aquela leitura, aquele aprendizado, sabe? A gente tem que, então, eu uso a literatura muito forte nesse sentido, de impactar as pessoas, de provocar e gerar alguma mudança, mesmo que ínfima, porque às vezes a gente tem pequenas mudanças e grandes, são pequenas atitudes, grandes As mudanças. grandes mudanças demoram. As grandes demoram tempo. São essas pequenas mudancinhas que vão a tornar no tempo grande, realmente. Que Eu bom, gosto, viu? obrigada. Esse meu livro aqui, eu vou ler. Tem uma parte, Os Jovens e Sábios. Fica à vontade aí. Tem uma parte que a minha protagonista, ela é uma menina, ela está lá com 18 anos, e ela tem uma inspiração, assim, e ela faz uns textos, assim, umas frases. Então, eu vou ler essa parte. Então, em um dia habitual, mas que nada terá de normal, as estrelas nascerão mais brilhantes e a chuva será um rio transbordante. A empatia terá tamanha ousadia que o filho verá o pai com os olhos do pai, e o pai entenderá a filha a partir dos olhos da menina. O amor deixará de ser vocação e se tornará vital. O perdão deixará de ser opção e será essencial. A humanização trafegará entre versos e transversos, e todos viverão este despertar, acolher, pertencer, sublimar. Aí lá na frente, ela tem uns insights, ela está passando um momento de decepção amorosa, a menina de 17 anos. Aí ela termina uma parte, ela põe: hoje nasce uma estrela. Não é mais uma em meio a dezenas de bilhões de outras de nossa galáxia. É singular, porque esta sou eu. Esse livro termina, muito interessante, indo para essa pegada de que eu gosto muito de inspirar e tal. Ele termina no momento que ela já está lá com seus 50 anos e, e ela é convidada, ela está se aprontando para ir para uma noite muito importante na carreira dela. Ela é uma jornalista, é a Valentina, minha protagonista. Então, eu vou ler o trecho do pensamento dela enquanto ela está se aprontando. Ela tem algumas ideias, algumas inspirações. Hoje, a noite promete. Sou a convidada especial de uma importante cerimônia que dará, entre outras categorias, o prêmio de melhor jornalista do ano. Modéstia à parte, alguns dizem que sou a favorita. Sinto-me plena. Aos 50, estou como um dia planejei, charmosa e serena.
Gosto do meu jeito de vestir, às vezes descontraído e casual, outras formal, na medida. As rugas, umas discretas, outras nem tanto, denunciam minhas 5 décadas de caminhada. A menina que prosseguiu, a jovem que atravessou riachos mansos e mares revoltos, a mulher que venceu tempestades, seguiu o sol e saboreou alguns triunfos. Aí o marido dela vai lá brincando, ele chama, amor, podemos ir? Pronta para arrematar o troféu? Aí ela continua refletindo. Encaro meu marido com ternura. Aos 50, já não tenho tempo para frustrações inúteis, caso não seja premiada. Tic-tac que voa, que não pode ser desperdiçado com acontecimentos frívolos do dia a dia, muito menos com sentimentos ácidos e nocivos. Aos 50, resta-me o quê? 10, 20, 40 anos para viver com plenitude e desfrutar a liberdade de dizer alguns nãos. E viva a vida, com suas quedas e conquistas. Viva a sabedoria em aprender lições e proclamar ao mundo que sim, é possível perdoar sem ser bobinha. É plausível prosseguir sem se envolver com tudo e todos. Podemos gerir dores e amores. Apago a luz do closet e saio com a aura da vitória. Talvez não a de um prêmio jornalístico, mas por viver e sonhar e tomar posse de quem sou. Aí esse livro termina assim. Luciana Mustafa, premiadíssima Luciana Mustafa, agora em nosso sindicato dos escritores. Que prazer! A gente vai se ver na Bienal, vamos fazer uma boa farra com os outros vencedores, né? Com certeza, Raul. Raul, Fale muito... Fale para nossa audiência como que te encontra, como entra em contato contigo, teus redes sociais, se você tiver, tal. Como sim. compra teu livro. Isso, meus livros estão na Amazon e no Instagram, podem comprar via direct na bio. O meu Instagram é escritora Luciane, o meu Facebook é Luciane Moreira, e eu tenho um site www.lucianemustafa.com. Lá também os meus livros estão à venda. Eu tenho algumas reportagens, algumas entrevistas, alguns textos lá muito bacanas de vida em geral, de fenômenos humanos, de histórias, contos, crônicas. Estão à disposição. Será um prazer receber vocês em minha página, nas redes sociais e conhecer também um pouco de vocês. Raul, que legal, que legal. Maravilhoso estar aqui com você, espero voltar novamente. Muito obrigada pelo convite, que prazer, uma alegria estar aqui com você. Obrigado, Luciana Mustafa, a gente se vê em breve, tá bom? Certeza, muito obrigada. E esse foi o 742 de Alvorada Cultural. Lembrando que segunda-feira estamos ao vivo pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, fazendo Semanário Latino-Americano. Este próximo da segunda-feira, especial de poesia. Tem um coletivo, Nós da Poesia, de Belo Horizonte, onde minha parceira Brenda Marques Pena encabeça a parada lá, e vai vir a despejar toda a sua poesia em nosso semanário da próxima segunda-feira. Também poetas de outras partes do mundo que estão sempre conosco. Assim que esperamos você, Semanário Latino-Americano, segunda-feira às 20. E aqui, no Alvorada Cultural, quando tiver outra entrevista. Tchau.